A história de Nastásia é um exemplo de vida. A jovem de 16 anos vive em Valença, no sul de França. Há apenas um ano esteve em coma depois de ter contraído o sarampo. Começou a queixar-se de dores de garganta, borbulhas e febre. Depois de uma semana com 41 graus de temperatura, foi parar ao hospital, onde lhe foi diagnosticada uma encefalite. Nastásia esteve em coma durante 12 dias. A reabilitação durou 4 meses. As minhas primeiras recordações remontam a uma sessão de fisioterapia porque fiquei tetraplégica. Durante a reeducação, em 3 semanas, voltei a caminhar e a subir as escadas. Durante uma semana não podia falar. As minhas primeiras palavras foram "Olá, mamã". Tenho problemas urinários por causa da paralisia e perdi massa muscular. Passei de 50 a 39 quilos. Tens problemas urinários? Sim, é isso. Nastásia é uma das vítimas do surto de sarampo que atingiu a Europa nos últimos anos. Esta doença altamente contagiosa pode provocar graves complicações, pneumonias, otites, diarreia e problemas neurológicos. Nos últimos 3 anos, cerca de 1/4 dos doentes teve de ser hospitalizado. Em 2011, na Europa, mais de 30.000 pessoas tiveram sarampo. O mesmo que em 2010, mas 4 vezes mais do que em 2009. 90% dos casos foram registados em 5 países: França, Itália, Roménia, Espanha e Alemanha. 8 pessoas morreram devido a complicações, 6 em França, o país mais atingido. A grande maioria dos doentes não estava vacinada ou não o suficiente. São necessárias 2 doses para garantir a máxima proteção. A Organização Mundial de Saúde acredita que só assim se pode atingir o objetivo de uma Europa sem sarampo em 2015. Pierluigi Lopalco dirige o programa de doenças que podem ser prevenidas por vacinação do Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças. Se 95% da população estiver vacinada, podemos proteger os restantes 5% que, por qualquer motivo, não foram vacinados, como, por exemplo, os recém-nascidos ou os indivíduos imunodeprimidos. Este conceito chama-se imunidade de grupo. Uma taxa de cobertura de 95% com 2 doses da vacina evita a circulação do vírus numa população, garantindo a proteção adicional dos indivíduos mais vulneráveis. Estes são, além dos imunodeprimidos, os casos raros que não desenvolvem imunoproteção após receber uma dose da vacina e os bebés com menos de 1 ano porque são demasiado frágeis para serem vacinados, de acordo com as recomendações europeias. Um bebé que contrai sarampo pode vir a ter complicações trágicas anos depois. É o caso de Max. O Max ficou doente aos 6 meses. Apanhou sarampo no infantário do irmão mais velho. Sofreu muito. Mas os sintomas desapareceram depois de uma semana e a seguir teve um crescimento normal. Não pensámos mais no assunto e as coisas regressaram ao normal. Era o que pensávamos. O sarampo desencadeou uma panencefalite esclerosante subaguda, uma patologia neurológica rara, crónica, progressiva e fatal. Os primeiros sintomas apareceram 10 anos após a infecção. A mãe de Max é enfermeira e explica. Ele está num estado vegetativo persistente desde abril de 2006. Max vai fazer 18 anos. Os pais construíram uma casa adaptada à sua deficiência e não escondem a revolta que lhes suscitam alguns comentários. Fico furiosa quando as pessoas dizem que recusam a vacinação porque a vacina pode provocar a panencefalite esclerosante subaguda, algo que foi desmentido de forma categórica, ou quando dizem de forma pitoresca que ter sarampo é importante para a evolução das crianças. Quando ouço essas coisas, fico doida, porque quando olho para o meu filho, pergunto-me de que forma esta doença lhe foi útil, qual a evolução. Ele regrediu e vai morrer. Die Entwicklung ist zurückgegangen, wird sterben.
Na Europa, a causa número 1 da não vacinação é o esquecimento. Seguem-se os medos ligados aos efeitos secundários da vacina, febre passageira, erupção e irritação temporária da pele e, em casos muito raros, reações alérgicas. Nastásia não estava vacinada. A mãe, a enfermeira e fisioterapeuta, explica as razões da sua escolha. Não vacinei a Anastasia porque acredito que construímos a nossa própria imunidade. Sempre a tratei através da homeopatia e ela nunca esteve doente antes de ter tido sarampo. Não tenho nada contra o princípio da vacina, porque penso que a prevenção é importante. Mas há muitos aditivos nas vacinas, por exemplo, o alumínio. Hoje sabemos que o alumínio talvez seja também uma das causas da doença de Alzheimer e pode provocar outras coisas. No final de contas, gostaria que ela tivesse tido as doenças infantis quando era pequena. Não pensei que corria riscos, pensei que não era necessário vaciná-la. Ainda que algumas vacinas polivalentes sejam estabilizadas com derivados de alumínio ou mercúrio, o Centro Europeu para a Prevenção e Controlo de Doenças acredita que não é o caso das vacinas contra o sarampo. As vacinas que utilizamos na Europa, as vacinas triplas contra o sarampo, papeira e rubéola, não contêm nenhum destes elementos. Não contêm mercúrio nem alumínio. É um receio completamente injustificado. Um estudo realizado pela Universidade de Erfurt, na Alemanha, mostra que a vontade de se vacinar é cada vez mais influenciada pelas informações disponíveis na internet. 3 em cada 4 pessoas que navegam na internet encontram pelo menos um site anti-vacinação. No que toca à vacina contra o sarampo, concluímos que bastam 5 a 10 minutos em páginas anti-vacinação para reduzir a intenção de se vacinar, porque a vacina é vista como perigosa. Para inverter a tendência, o Ministério francês da Saúde está a apostar nas campanhas de informação. No ano passado, em França, registaram-se 15 mil casos de sarampo. Metade das pessoas tinha entre 15 e 30 anos, uma idade em que a infecção pode ser muito severa e provocar complicações. As campanhas de sensibilização visam, por isso, os jovens. Atualmente, a OMS recomenda 2 doses de vacinação contra o sarampo. Até 1985 era recomendada uma dose. Estamos, portanto, a tentar recuperar o atraso com 2 doses para esta população que, de facto, se encontra atualmente vulnerável ao sarampo. Hoje em dia é difícil tornar a vacinação obrigatória num contexto sociológico em que há uma tendência para destacar a responsabilidade do cidadão. De acordo com Ole Wickman, que dirige a unidade de imunologia do Instituto Robert Koch, a vacina tripla é vítima do próprio sucesso. Há 30 ou 40 anos havia tantos casos de sarampo que toda a gente conhecia alguém que tivesse tido sarampo, e não apenas o sarampo, mas um sarampo muito mau. Hoje em dia há poucos casos. Por isso as pessoas esquecem o quanto esta doença pode ser grave. O desafio mede-se à escala global. Por causa da baixa taxa de vacinação, a Europa está a exportar o vírus para outras regiões do mundo que tinham erradicado o sarampo, como a América do Norte e a América Latina. Acabar com o sarampo é imperativo para evitar dramas humanos. Além dos pacientes, as famílias também sentem os efeitos devastadores da doença. Os danos que uma tal doença causa a uma família são tão profundos que preferia arriscar a existência de efeitos secundários ligados à vacina a enfrentar um destino destes. Eu não era a favor da vacinação e insisti na minha decisão. Mas creio que se as pessoas pensarem que é bom para as crianças, não devem hesitar em fazê-lo. É importante agir em função do que sentimos.